O livro de Provérbios que nós estamos estudando é, como nós temos dito nesse mês, um livro de várias orientações. Todas elas dentro, nós cremos, do que Deus quer para a nossa vida. E há, como também nós temos dito, duas formas de se viver nesse mundo. Uma delas é viver de acordo com o que a palavra diz. E cristãos em toda a história creem que esse é o jeito certo de se fazer e viver. E há o jeito da sociedade que caminha cada dia mais para longe de Deus. E esse é o jeito que cristãos têm tentado evitar viver desde que conheceram a Cristo. No entanto, o que nós precisamos compreender é que quando nós fazemos essa opção, é muito complicado você conseguir fazer uma opção de seguir a Cristo em todos os seus caminhos de uma vez por todas, porque todo santo dia nós somos tentados a não fazer o que a Bíblia pede, por uma série de fatores. Então nós precisamos compreender que quando nós falamos do jeito de Deus para se viver e do jeito em que a sociedade nos ensina e tenta nos forçar a viver, nós estamos falando de uma luta diária. Há um momento na vida, claro, que nós conhecemos a Cristo e então nós entregamos a vida ao Senhor. Mas, infelizmente, não acontece um passe de mágica em que todos os nossos problemas estão resolvidos e a partir daquele momento nós passamos da desobediência à obediência. Não é tão simples assim. E aí então nós vamos para a Bíblia e vamos vendo uma série de desafios que a palavra de Deus vai trazendo para a gente, para que nós vivamos de maneira centrada. Então, nessa série de provérbios, nós estamos sempre comparando o jeito do mundo que nós vivemos e da sociedade que nós estamos inseridos, todas as pseudo-verdades da sociedade em que nós vivemos, e estamos contrapondo isso ao que a Bíblia diz. Por isso que esse é o título, Provérbios, a sabedoria de Deus, o que nós sabemos que Deus sabe, porque Deus conhece todas as coisas, e como isso acontece e existe no mundo de falso conhecimento, no mundo que tenta dizer para você, nós sabemos o que fazer, mas que no fundo não sabe lá tantas coisas. Antes, eu quero falar algumas frases tiradas de Facebook, internet e por aí vai. Eu sempre digo aqui que a gente não manda indireto, a gente manda direto. Mas essas frases, principalmente a primeira, eu tirei de eu não sei onde. Eu sei que alguém postou, mas eu não me lembro quem postou dessa vez. A maioria das outras vezes eu lembro. Dessa vez eu não lembro. Então, se foi você, dessa vez não é uma direta, ok? Mas se foi você, eu quero dizer que eu também lamento. Bom, mas vamos lá. Mas pode ficar tranquilo que se foi você, eu não sei que foi você. A não ser que você procure a gente no final, dizendo fui eu, a gente vai orar por você. Mas vamos lá. Algumas frases, e eu acho que você já deve ter ouvido, ou deve ter lido, ou talvez tenha falado. Meninas boas, no sentido de boazinhas, obedientes, lindinhas, meninas boas vão para o céu, e meninas más vão onde quiserem. Olha só, aí você está me perguntando assim, mas essa frase aí foi algum crente que postou? Foi, mas infelizmente eu não lembro quem, porque eu não vou nem poder em off contar para você depois. Então não adianta ficar mandando mensagem falando, faz um esforço para lembrar quem foi, eu não vou conseguir, mas você tem certeza que você não printou? Essa eu não printei, eu printo várias, para não esquecer, para fazer na mensagem, mas essa eu não lembro. Mas veja que interessante essa frase, meninas boas, que fazem tudo certinho, vão para o céu. A teologia dessa frase já é uma porcaria, mas é o que o pessoal acredita por aí. Se você faz o bem, você vai para o céu. Agora, se você faz o mal, você vai para onde você quiser. Agora pense nas implicações dessa frase. Demorou para pensar? Olha que legal, os pais aqui que têm filhas, ensinar as filhas, olha aí minha filha, você tem na vida duas opções. Você é uma boa moça, você vai para o céu. Agora, se você for uma má menina, você
vai para onde você quiser. Outra frase, essa mais famosa: dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Já ouviram essa? Já falaram? Não? Ok? Dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Por trás dessa frase está aquela luta desenfreada por dinheiro, por money, por todas as coisas que nós conhecemos. Na terceira frase: dinheiro não nos faz felizes, mas eu prefiro ser triste em Paris do que feliz em Piracicaba. Olha aí, uma frase para se pensar. Uma frase com um cunho filosófico interessante. Quero repetir porque pode ser um lema de vida de muita gente aqui que está nos assistindo ou nos ouvindo. Dinheiro não nos faz felizes, mas prefiro ser triste em Paris do que feliz em Piracicaba. Imagine você chorando as suas pitangas, tomando um copo, uma taça de champanhe na Champs-Élysées em Paris. É muito melhor do que você comemorar a vitória do seu time comendo um sanduba na Praça José Bonifácio. Mas por trás dessas frases, o que nós temos por trás delas? Temos a ideia muito clara, e muito clara em nosso país principalmente, de que você não deve ser uma pessoa boba que fica seguindo regras, fazendo tudo certinho, porque se você seguir regras, fizer tudo certinho, for uma boa pessoa, o que vai acontecer com você? Nada, porque o mundo é dos espertos, o mundo é daqueles que puxam o tapete, o mundo é daqueles que pegam as regras e subvertem as regras de acordo com aquilo que eles precisam. Então faça tudo para que você consiga, mesmo que você tenha que chorar o que você se tornou, chore em Paris. Mesmo que quando você estiver em Paris você tenha vergonha do que você se tornou, você tenha nojo do que você tenha feito para chegar até lá, mas não importa, você chegou lá. O importante é que os fins justificam os meios, e para chegar aonde você quer chegar, você tem que fazer qualquer coisa. Passe pessoas para trás, pise em pessoas, pegue a sua fé e esqueça a sua fé, pegue princípios e jogue fora os princípios, mas não se esqueça, você precisa alcançar o que vai fazer você feliz, o que vai dar satisfação para a sua alma, seja lá o que for isso. Nós vivemos num país assim, e a Bíblia diz muito sobre isso. E nós vamos hoje para um texto que fala claramente para pessoas que vivem num contexto em que nós estamos sendo ensinados a fazer qualquer coisa para alcançar os nossos objetivos. O texto de hoje é Provérbios 11, do versículo 1 ao versículo 11, e ele começa dizendo o seguinte: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Vamos explicar isso. Claro, a Bíblia não está dizendo daquela desgraçada balança que você sobe e sempre te dá 2 quilos a mais. Não. Quando a Bíblia fala que Deus ama os pesos honestos, não está dizendo dessa balança. O contexto, claro, em que o texto está sendo escrito é o seguinte: vejam vocês que absurdo, havia naquela época comerciantes desonestos que adulteravam a balança. De uma tal forma que se você vivesse naquela época e fosse para a feira comprar maçãs, aí você pegava 1 quilo de maçã e você colocava lá na balança do feirante. A balança do feirante era programada para que o seu 1 quilo de maçã real se tornasse 1,2 kg. Então 200 gramas o cara ganhava às suas custas, era uma forma de roubar dinheiro. Bom, nós vivemos num país em que isso acontece aos montes por aí, né? Eu não sei se você está dizendo. Por exemplo, nós temos isso acontecendo em balanças, por aí, posto de gasolina. Eu hoje de manhã citei, você que viaja em nosso país é um país maravilhoso, porque veja como é fácil você roubar de maneira completamente institucional e legalizada. Há pouco tempo, se você fosse viajar de avião, pegar a família e eu vou para Florianópolis, eu vou para Ilhéus, eu vou para qualquer lugar. Aí você
passagem e beleza. Aí você comprava a passagem, chegava lá no aeroporto, pegava a sua mala, despachava a sua mala e beleza, vamos embora. No entanto, veja, preocupados com a injustiça, o que é que as pessoas que fazem a lei em nosso país pensaram? Eles notaram o seguinte: de repente eles estão no aeroporto e chega lá um gordo. Quando chegou um gordo, o que o gordo ele faz? O gordo tem mais mala. Porque 2 calças do gordo, uma mala. 2 camisas, mais uma mala. Então chegava eu no aeroporto. Ia lá viajar, chegava com 3 malas e despachava as malas. E aquilo dava um trabalho, dava um custo para a companhia aérea. Mas talvez no mesmo voo que eu, fosse um cara que estava viajando só a trabalho. Ele ia no mesmo dia e voltava no mesmo dia. Então o que ele levava? Ele levava uma escova de dente aqui, porque o homem faz isso, né? A mulher leva um necessaire. O que o homem faz? Ele põe a escova aqui e ele pressupõe que no lugar que ele vai ter pasta. Se não tiver, tem ali um sabonetezinho, faz um enxágue, alguma coisa ali, então ele põe a escova aqui e vai viajar. É assim que o homem faz. O que mais que ele vai precisar na vida se ele vai ir e voltar no mesmo dia? A mulher pensa, não leva uma troca de roupa. Por que vai levar troca de roupa? Nada. Se aconteceu uma desgraça, troca de roupa lá. Mas se aconteceu alguma coisa, no hospital eles dão roupa. Os hospitais vão dar roupa. Mas não tira a roupa da gente no hospital mesmo, não traga aquele negócio. Bom, aí eles falam assim, não é justo. Por quê? O cara está levando 3 malas e o outro está levando só uma escova de dente. Isso é injusto, porque o cara da escova de dente está pagando o preço de quem despacha a mala. Então, pensando no bem-estar da população e pensando na justiça, qual foi a lei que fizeram no nosso país seguindo outros países? Passaremos a cobrar nos voos para despachar bagagem. Tanto é que agora você vai comprar um voo, você tem que dizer lá se você quer com bagagem ou sem bagagem. E aí você pode dizer, mas isso é justo. Sim, é justo, porque o que o pessoal dizia? Fazendo isso, o que as companhias aéreas vão fazer? Vão baixar o preço de quem não vai com bagagem e só vai pagar mais caro quem vai com bagagem. Olha só que interessante. Fizeram a lei, o que aconteceu? Baixou o preço? Não baixou. E quem está levando bagagem paga mais caro do que já estava caro antes. Por quê? Porque quem pensou na lei pensou assim: como é que a gente faz para aumentar o preço acima do permitido? Como é que a gente burla a legislação que não diz que a gente pode aumentar o preço? Alguém deve ter tido a ideia fantástica da bagagem. Aí alguém pode dizer, não, mas muitos países do mundo fazem isso. É verdade. A única diferença é que nos outros países do mundo em que isso acontece, as passagens baixaram de preço. Aqui não. Porque aqui é Brasil, né, meu filho? E aqui, se a gente pode levar a vantagem, a gente leva, porque nós somos pós-doutorado em jeitinho brasileiro de levar vantagem nas coisas. Agora, por trás desse versículo, há um espírito que tem a ver com o coração humano. Porque pense, o que alguém que rouba, trapaceia ou tenta levar vantagem quer? Ele quer ganhar mais em qualquer situação, mesmo que para isso ele tenha que prejudicar alguém. Agora, por que ele faz isso? Ele faz isso por um motivo muito claro: ele não crê que Deus vai supri-lo. O grande problema do trapaceiro é que ele acha que tem que trapacear para ganhar mais, porque ele não acha que Deus vai suprir as suas necessidades. Como ele não crê que Deus é supridor, ele precisa dar um jeitinho. Como ele não crê que Deus sabe todas as coisas e conhece a nossa necessidade, ele precisa dar seus pulos. É igual, por exemplo, quando a gente é criança. E lembram, quantos aqui, quando criança, descobriram o centro de esconderijo dos doces da casa? Alguém aqui lembra de ter isso? Porque como que funciona pelo menos funcionava assim, tinha o centro do doce. Geralmente o centro do doce era um local escondido pelos pais. Geralmente o centro do doce ficava onde? No guarda-roupa dos pais. Por quê? Porque eles comiam escondido à noite. Então eles deixavam ali. Porque qual é a ideia? A ideia é: você não pode comer doce antes do almoço. Comeu a comida lá saudável, ganha a sobremesa. Então os pais pegavam lá o doce e davam. Alguns descobriam o centro do doce e faziam o quê? Davam uma passadela lá antes do almoço. Agora pensa nisso, porque nós fazemos isso com Deus. Nós tentamos fazer isso com Deus.
Por que um pai, deixa eu explicar para você de maneira técnica, após consultar inclusive nutricionistas e médicos na área. Então eu não estou falando nada exagerado, é sério. Como é que funciona esse negócio de doce antes ou depois do almoço? Doce depois do almoço não é o melhor dos mundos. Mas funciona assim: se você coloca um pouco de doce no seu organismo, no meio de um monte de comida saudável, o seu organismo equilibra um pouco aquilo. Então acontece algo que talvez não deveria acontecer, mas não acontece aos montes. No entanto, se você pega aquela mesma quantidade de doce e joga no seu organismo, quando o seu organismo não tem nada ali, seu estômago está vazio, acontece uma coisa ali. Bom, resumindo uma longa história, se você quer que o seu filho tenha, por exemplo, sei lá, diabetes, qual é a melhor coisa a se fazer? Dê doce para ele antes do almoço, porque ele vai ter uma produção louca da insulina. Talvez você seja um pai que pensa assim: pai, eu gostaria de ver meu filho lá com uns 40 anos, queria ver meu filho espetando umas insulinas na barriga, coxa. Pensando aqui com meu pai, se eu desse bastante doce pro meu filho aí, ele com o estômago vazio, será que vai dar sorte de ele pegar uma boa diabetes aí e amputar uma perna? Porque pode acontecer, não pode? Eu estou dizendo, não estou falando de uma besteira, porque pode acontecer. Aí alguém fala: ai, que absurdo. Eu conheço gente. Pode acontecer um infarto mais cedo, porque quem tem diabetes infarta mais cedo. Quem tem diabetes tem mais tendência a AVC. De repente você pode falar assim: mãe, eu posso ter experiência com o pai ver meu filho não AVC? O que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte: amanhã, segunda-feira, 10 horas da manhã, antes do almoço, dá um pedacinho de bolo de chocolate para ele. Você pode estar investindo na vida do seu filho para que ele tenha lá a doença que tem a ver com as seguidoras do diabo, as diabetes. Bom, um pai que tem consciência vai fazer o quê? Não, mas eu não vou fazer isso. Se isso faz isso, eu não vou fazer isso. Mas o filho tem muita dificuldade em compreender que muitas vezes que o pai diz não, ele não está penalizando o filho, ele está amando o filho. E muitas vezes pais e mães aqui sabem disso. Muitos nãos que nós damos aos nossos filhos são nãos que foram dados como manifestação do nosso amor e cuidado, que é exatamente o que Deus faz. Mas nós temos a tendência de não confiar no amor de Deus, de não achar que Deus é amoroso, misericordioso, gracioso, provedor. Então o que nós fazemos? Nós vamos dando os nossos pulos para que as coisas comecem a acontecer e vivendo de uma maneira contrária à que a palavra de Deus diz. O grande problema desse texto é que o cara por trás da balança desonesta, ele está dizendo para Deus: Deus, eu não confio no Senhor, eu preciso confiar no meu jeito de fazer pesos e medidas. Eu não confio que o Senhor sabe o que eu preciso amanhã, o que eu preciso depois de amanhã. Eu não confio que o Senhor vai cuidar dos meus filhos no futuro. Eu não confio que o Senhor vai cuidar dos meus netos. Eu não confio. Então, como eu não confio, eu vou dar o meu jeito de fazer as coisas. Deus, eu sei que o Senhor tem um jeito de fazer as coisas, mas vamos combinar, do jeito do Senhor não dá. Eu não consigo viver assim. Eu não consigo confiar. Eu não consigo, mesmo que eu cante a ti eu vou clamar, tu és a direção, o sol a me guiar, mas o Senhor sabe, isso é poesia, e ninguém vive de poesia. Eu vivo do que é real, e o real é money no bolso, dinheiro na conta, e o que eu precisar fazer para conseguir isso, eu vou fazer. Por trás desse versículo há um espírito completamente demoníaco, de gente que está virando as costas para Deus, para viver do seu jeito e da sua forma. E o texto continua. Quando vem o orgulho, aí você pode olhar e pensar assim: caramba, esse cara está meio louco, porque ele está falando um negócio de balança desonesta e ele vai falar de orgulho. Mas veja, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. O autor automaticamente passa a falar sobre orgulho. E qual é o grande problema do orgulhoso? O orgulhoso acha que o que ele tem é fruto da sua capacidade. O orgulhoso acha que tudo que ele
é fruto do seu esforço. Por isso, quando o orgulhoso quer olhar para o seu Deus, o que ele faz? Ele olha no espelho. O orgulhoso tem essa característica. E veja, esse texto está intimamente ligado, sim, ao versículo anterior. O orgulhoso é o cara da balança desonesta, porque ele acha que está levando vantagem, porque ele é esperto, porque ele é bom, porque ele consegue, está passando todo mundo para trás, e o coração dele vai se enchendo disso. A humildade cristã, no entanto, nos faz conhecer e reconhecer que tudo vem de Deus. Se há uma coisa, por exemplo, que o orgulhoso não tem, é gratidão. Por quê? Porque ele acha que tudo vem dele. Então ele não é grato. Ele não é grato. O humilde, no entanto, quando reconhece que tudo vem de Deus, é sempre grato. Uma das características inequívocas da humildade é a gratidão. Se eu sei que tudo vem de Deus, eu sou grato a Deus por tudo. E eu consigo, inclusive, colocar em prática na minha vida o texto da Bíblia que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Como é que é possível em tudo dar graças? Tendo a humildade de reconhecer que as coisas acontecem porque Deus está fazendo as coisas acontecerem. Não está centrado em nós, está centrado em Deus. O centro do universo não somos nós, o centro da história é Deus. O clímax da história é a cruz e a ressurreição. Quando nós compreendemos isso, nós conseguimos andar de maneira muito mais tranquila e muito mais humilde, sendo gratos por aquilo que nós recebemos, mesmo quando as coisas saem do controle. E deixa eu dizer uma coisa para você: elas saem do controle. Isso, inclusive, talvez não devesse nos assustar tanto, porque Jesus disse isso. No Evangelho de João, por exemplo, Jesus diz lá para os seus seguidores: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Mas isso vai acontecer para que se cumpra o que está escrito. Ao mesmo tempo que Jesus diz: vocês vão ter aflições e sofrimentos, ele diz: fiquem tranquilos, está no plano. Mesmo quando vocês estiverem em sofrimento e aflição, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, e Ele sabe tudo o que está acontecendo. Deus não é aquela pessoa pega de surpresa, que de repente vai receber uma notícia nossa no meio do dia e vai ficar assustado. Não, Jesus está dizendo: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão sofrimento, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês, mas isso só está acontecendo para que se cumpra o que já estava escrito. Ou seja, gente, fiquem sossegados, está tudo no plano. Deus sabe o que está acontecendo e Deus está conduzindo a história. Voltando para Provérbios: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Deixa eu fazer uma lembrança, para a gente não cair naquele erro de pensar: bom, então agora eu vou ser justo, vou fazer o que é correto. Você não vai conseguir e não vai conseguir. É por isso que a Bíblia diz que a única justiça que vale em toda a história é do único justo, que é Cristo Jesus. Assim, no dia da ira divina, a riqueza não pode fazer nada por você, mas Cristo pode. E isso faz toda a diferença. No dia da ira divina, qualquer riqueza no mundo não vai proteger absolutamente ninguém, mas Cristo vai. Imagina que, sei lá, de repente, hoje é o dia do juízo final. Aconteceu uma explosão, de repente você vai falar: oi Deus. Aí você vai lá, fala: então aí... Agora vamos imaginar o seguinte: aí Deus vai falar assim para você: agora você vai ter que apresentar algumas coisas, uma lista de talvez 5 motivos em ordem de importância que me fariam dizer: olha, você tem que ir para o céu mesmo. Então, sei lá, vamos pensar juntos em motivos que talvez fizessem assim: olha, tem que ir para o céu. A gente fez isso hoje de manhã e o pessoal logo lembrou, para me ajudar, que se fosse eu, por exemplo, eu chego lá, a primeira coisa que eu deveria falar para Deus para entrar no céu, qual é? Sou pastor. Vai. Não é? Imaginou? Já entro direto, já não peço nem licença, porque eu sou pastor. Agora talvez Deus fale assim: não, mas aqui a gente tem um padrão.
Aqui a gente tem um padrão. Então, se você é pastor, sou pastor, então nós vamos comparar você a um outro pastor. Aí, Deus chama quem lá? O pastor Martin Luther King? Não. Deus chama qualquer outro pastor? Não. Quem que Deus chama como supremo pastor para me comparar com o pastor? Jesus. Aí vamos fazer um cheque. Morreu pelas pessoas? Eu? Não. Jesus? Cheque. Não pecou? Eu? Não. Jesus? Cheque. Sei lá, o que mais? Andou por sobre as águas? Eu? Tentei. Ah, vá que vocês nunca tentaram. Ah, tá bom, que eu sei que a piscina na infância, vocês não tomavam distância e para ver se de repente o milagre se repetia no Cristóvão, no Clube Cristóvão. De repente Jesus andou sobre o mar da Galileia e repetiu o milagre no Cristóvão. É mais ou menos isso. Tentei. Jesus, cheque. Ressuscitar mortos. Que eu saiba. Não saiba. Eu acho que se tivesse acontecido, eu iria saber. Mas eu diria não. Jesus já deu um cheque lá. Aí, então como pastor realmente não vai dar. Não vai dar. Aí, sei lá, qual outra comparação? Você vai chegar lá e falar assim, mas eu era isso. Não, vamos comparar você com Jesus então, porque Jesus é o padrão do céu. Mas comparar com Jesus não dá, não, mas é o único padrão que a gente vai comparar. A diferença é que a Bíblia diz que nós só vamos para o céu, porque quando a gente chegar lá, não é o nosso cheque que vai fazer, é o que Jesus já fez. Ele já morreu em nosso lugar, o preço está pago e nós vamos por causa de Jesus. É por isso que nós precisamos estar em Cristo, porque só quem está em Cristo tem a eternidade com Deus e o perdão dos seus pecados. Quem não está em Cristo está vivendo por sua conta e risco e talvez tenha que chegar lá dentro de Deus e fazer o seu check. E aí o que vai acontecer com você? Não vai acontecer. É importante dizer isso, porque quando nós falamos sobre justiça e sobre justo, só vale o que Cristo é e o que Cristo fez. E isso nos dá inclusive confiança de saber que quando chegarmos lá, nós continuaremos sendo amados do nosso Pai, porque somos amados através de Jesus. Mas o texto continua: quando morre o ímpio, a sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. É interessante, inclusive, que uma cova tem uma capacidade niveladora absurda. Ninguém, nada nivela tão bem as pessoas quanto cova. Agora, a gente tenta fingir isso. Se você já passeou, temos aqui a irmã Galega, nossa assessora para assuntos de excursão, cemitério. Você vai lá no cemitério da Saudade, por exemplo. O cemitério da Saudade é interessante, porque você chega e fala assim, ali é rico. Porque tem umas coisas bonitas lá, tem uns bustos, assim, uns negócios, umas coisas de mármore. Olha, rapaz, vou levar uma tampa dessa para casa. Tem umas coisas bonitas. Quantos aqui foram já no cemitério da Saudade? Não tem? Então você é bonito ali, tem uns túmulos especial lá da criança lá também, que o pessoal deixa doce. Se você quiser doce de graça, você vai ali. O pessoal deixa doce no túmulo lá. Verdade isso daí. Sério. Aprendi com a nossa irmã Belém. Comemos 2 paçocas, 3 quindim. Aí você olha lá, tá um monte de rico. Pessoal rico ali, umas lápide maravilhosa, um sobrenome imponente. Daqui em Piracicaba, ele fala, gente de quem que você é? Você olha e fala, gente de quem que é? Olha, essa gente boa. Aí você fala, olha aquela outra ali, ruimzinha. E também é um tio. Um tio ali. Agora, quem já foi pro enterro, sabe que quando você tira o que está em cima, embaixo é tudo a mesma coisa. E se você participou do velório de alguém da sua família, você deve ter tido a experiência que eu tive há pouco tempo no velório da minha família. Quando abrem o túmulo, eles têm que tirar um que estava lá, para colocar o que está chegando. Então você vai olhar para alguém da sua família
Bíblia, e ele está dentro do quê? De um saco preto. Que alguém pega assim, pega o seu tio, coloca aí. E eu lembro de olhar para aquilo e falar, caramba. Porque não dá para saber, gente, de quem é. Só dá para saber que nivelou todo mundo. E aí a Bíblia diz, quando morre o ímpio, não importa se ele roubou com balança desonesta e adquiriu muita grana a vida inteira, a sua esperança acabou ali. E quem viveu com a esperança acabando ali, segundo Paulo, é o mais infeliz de todos os homens. Porque Paulo diz no Novo Testamento, se a nossa esperança, inclusive também em Cristo, se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Vamos voltar para o texto. O justo é salvo das tribulações, e essas são transferidas para o ímpio. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Uma coisa importante aqui é que o texto não diz quando é que isso vai acontecer, quando é que vai haver essa transferência definitiva da justiça. O texto apenas diz que isso irá acontecer. O que acontece é que um cristão que não busca a justiça tem sérios problemas em crer que Deus está agindo através da história. E aí eu gostaria de lembrar algumas coisas perigosas que podem acontecer comigo e com você quando nós vivemos uma vida distante do que Deus estabeleceu, porque nós não cremos que Deus no fim vai fazer justiça. Você deve conhecer talvez algum ateu. Como é que funciona um ateu? O ateu funciona de uma maneira assim, ele não acredita em Deus, ponto. Eu não vou entrar no mérito da questão do ateísmo, mas o ateu não acredita em Deus. Então se você chegar para ele e falar assim, olha, a Bíblia diz que, ele vai dizer, não, já não dá para discutir nesses termos. Por quê? Porque a Bíblia em tese é um livro, segundo que cristãos creem, inspirado por Deus. Se Deus não existe, segundo a ótica do ateísmo, você não pode usar o argumento da Bíblia, porque para ele aquele argumento não funciona. Você pode dizer para um ateu, não, mas a Bíblia diz. Não, a Bíblia pode dizer o que ela quiser. Eu não acredito em Deus, então para mim isso não tem força absolutamente nenhuma. Então o ateu funciona assim, Deus disse X e Y, segundo o que cristãos dizem, sim. Mas o que o ateu faz? Ele tira isso da jogada. Se Deus disse X ou Y, azar de quem acredita nisso. Por quê? Porque o ateu parte do pressuposto de que Deus não disse aquilo. Por quê? Porque ele não existe. Então, se Deus não existe, ele não disse nada do que está escrito aqui. E isso aqui, a Bíblia, é apenas uma invenção humana, usada para a dominação do mais forte sobre o mais fraco, e por aí vai. Mas tem o crente ateu funcional. Como é que ele funciona? Ele acredita em Deus. Ele acredita em Deus, porque ele é crente. Então se você perguntar para ele, Deus existe? Ele vai falar, claro que Deus existe. Se você perguntar para ele, inclusive, você crê na Bíblia? Claro que eu creio na Bíblia. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus inspirou homens para que escrevessem a Bíblia. Ok. Deus disse X e Y? Disse. Claro que Deus disse X e Y. No entanto, o estilo de vida dele, diário, faz o quê com X e Y? Joga para o lado. Exatamente como o ateu faz. Com a única diferença que o ateu diz assim, eu não sigo X e Y, porque Deus não existe. E se Deus não existe, ele não falou isso, e se ele não falou isso, eu não tenho que seguir isso. Talvez você falasse para o ateu assim, mas e se Deus existisse? Ele vai falar assim, não, então se Deus existe tem que fazer X e Y. Aí você vai para o crente ateu funcional. Ele diz que Deus existe, ele diz que crê na Bíblia, e ele faz X e Y. Não. Simplesmente não. Ele é um ateu prático, porém religioso. Ele pode inclusive cantar, pode participar de cultos, pode ouvir mensagens, se emocionar, mas quando chega no X e Y, ele vai fazer igual o que uma pessoa que não acredita em Deus faz. Ele vive uma vida de total infidelidade a Deus. No
entanto, de vez em quando ele aparece para dar uma agradada em Deus, para ver se Deus não pisa nele. Funciona mais ou menos assim. Imagine que você é casado, ou você tem um relacionamento, mas você casou com um sem vergonha, ou com uma sem vergonha. E aí, vamos imaginar, é uma situação hipotética. É até importante dizer que eu não estou dando indireta a ninguém aqui, porque senão... Bom, vamos imaginar que o seu marido ou a sua esposa, de segunda a sábado, traia você, de maneira descarada, e você sabe. Ele trai você. Ele trai você, inclusive, olha, muito. Bom, ok. Só que domingo de manhã, ou domingo à noite, dependendo da semana, você chega em casa com um ramalhete de rosas vermelhas, colombianas, para dar até um up aí no... Porque rosa colombiana é a melhor rosa colombiana, né? Se eu estou falando besteira aqui. Temos algum estudioso para produção? Rosas? Não, sabe? Aí você chega no domingo de manhã ou no domingo à noite e fala assim: estou aqui trazendo essas rosas para você. Gostaria, meu amor, de dizer como você é lindo. Ou como você é lindo. Meu amor, eu amo você. Inclusive estou aqui com um livro que eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. A sua voz me fascina. Você é maravilhosa. Você é a delícia da minha alma, o deleite da minha existência. Ó amada minha, quero dizer que cantarei a você, meu amor, farei preces a você, minha querida, porque eu te adoro. Te adoro com todo o meu coração e espero que essas rosas, o meu cantar e a minha leitura expressem nesse domingo à noite em que estou diante de você, minha querida, o quanto és valiosa para mim. Aí a sua esposa olha e fala assim: puxa, que bom, meu amor. Então amanhã, segunda-feira, meio-dia, vamos não, amanhã segunda-feira, meio-dia não vai, porque eu tenho um hotel com a Sandrinha, escritório. Você pode dizer assim: isso é louco. É, né? Mas essa história fictícia nos lembrou alguma outra, na qual talvez nós estejamos profundamente inseridos, com a diferença de que a flor é a nossa presença num local de adoração, a carta que escrevemos é a Bíblia que lemos, com música de fundo, ao invés de um Barry White, um louvor legal e gostoso para dizer para Deus algumas coisas que a gente não vive de verdade, para ver se engana Deus, para dizer: Deus, olha, o senhor sabe que de segunda a sábado o bicho está pegando, a gente está fazendo X, Y, jogando fora e cuspindo isso, mas o senhor sabe que eu te amo. Ou então nós vamos ser aqueles que, quando não querem viver de acordo com o que Deus estabeleceu, vão ser deístas. O que o deísta faz? O deísmo é uma crença, não o teísmo. O teísmo é uma crença de que Deus fez o mundo, deu corda no relógio e depois falou assim: se virem! E agora é cada um por si nesse mundo. Inclusive eu quero dizer para você que muitos pastores da moda são deístas. Eu não vou citar nomes aqui. Em off depois eu cito para você vários aí que tem moda, tem Poses Clastes, blogs, tem um monte de pastor deísta dizendo. Um deles, por exemplo, disse há pouco tempo atrás que ele crê que no tsunami Deus foi pego de surpresa. Quando aconteceu lá o tsunami, Deus foi pego de surpresa. Pego de surpresa. Eu fico imaginando, imagine Deus lá sentado, tranquilo. Aí chega um anjo, Deus! Ele chega correndo, Deus! Aí Deus falou: que foi? Mas meu Deus, que susto! Aí o cara: o senhor não sabe o que aconteceu? Realmente? Não sei. Tsunami. O que foi? Tsunami. Como é que escreve isso? Em que língua o senhor quer? Porque Deus, no caso, até provavelmente poliglota, ele fez os wizards da vida. Aí Deus olha e fala: tsunami. Nossa Senhora! Oi! Tsunami!
Mas vai. Aconteceu ontem, aconteceu ali mesmo. Olha! Liga agora para o Globo News. Aí Deus liga no Globo News e fala, ai, que horror! Mas como é que aconteceu isso? Aí o pessoal traz o relatório, falando, isso aqui é um abalo sísmico, um abalo o quê? Sísmico. O que é isso? Terremoto, terremoto eu sei que é, abalo sísmico eu já nem lembro. Nem lembro. Aí eles informam Deus, aí Deus deve ficar em depressão uns 4 dias, triste, pensando, ai que coisa. Não sei quantos estão aqui assistindo, atenção, pode conter spoiler. Não sei quantos aqui estão assistindo uma série do momento chamada Casa de Papel. Quantos aqui estão assistindo Casa de Papel? Ok? Aí você pega, vamos ler Bíblia. Não deu tempo para ler Bíblia. Começou a assistir La Casa de Papel ontem, já está no fim da segunda temporada. É engraçado que maratona de Bíblia ninguém nunca fez. É tudo maratona de série. Bom, voltando a La Casa de Papel que eu estou assistindo. A Casa de Papel é interessante porque você está olhando aquilo e agora não é spoiler assim detalhado, mas é só assim uma voada nos spoilers. Você está assistindo aquilo e você fala, deu errado. Agora morre todo mundo. Aí você descobre, às vezes um pouquinho tempo depois, que olha, estava tudo programado, está no plano. E aí acontece uma outra coisa, agora ninguém escapa. Aí você descobre que, também sabia, estava tudo no plano. É engraçado que a gente vive num mundo em que as pessoas conseguem conceber uma série em que uma coisa está acontecendo e tem alguém planejando de uma forma que tudo está acontecendo de acordo com o que a pessoa está planejando. Quando você reverte isso para Deus, Deus já não pode e Deus já não consegue fazer isso. Ou é o professor da série La Casa de Papel, pode, Deus não pode. E tem inclusive um monte de crentes caindo nessa ladainha, que é o deísmo. A questão é, a Bíblia diz, Deus está no controle de todas as coisas, então confie, porque o Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive é um Deus que nos ama. Por que cristãos devotam a sua vida a viver de maneira justa, mesmo quando isso vai trazer aparentemente menos benefício para a gente? Porque nós não vivemos pelos benefícios, nós vivemos para o nosso Deus. Mesmo que isso aparentemente a curto e médio prazo tragam problemas para nós, nós confiamos em quem Deus é, nós confiamos no que Cristo fez e sabemos, tudo está no controle do Pai que nos ama, que cuida de nós e que tem um carinho eterno pela igreja dele. O texto termina dizendo assim, quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Há um problema em nosso mundo quando a igreja deixa de dar as caras e deixa de influenciar positivamente a sociedade. E a Bíblia está dizendo, pela bênção dos justos, a cidade, o país, a nação é exaltada, mas pela boca dos ímpios pode ser destruído. E nós sabemos muito bem como é que isso funciona, principalmente vivendo num país como o nosso. Eu hoje de manhã, logo depois que eu acordei, fui ver uma matéria no site do UOL, falando dos pré-candidatos à presidência da República. Olha, passagem para Assunção a R$530, sem volta. E eu não estou falando isso tirando sarro, pegando uma briga de xenofobia que teve aí por causa do jogador de futebol. Eu estou dizendo isso porque quem está acompanhando as notícias sabe que viver no Paraguai está muito melhor do que viver aqui no país. A economia paraguaia está bem mais estável. E aqui a chance de piorar é enorme. Eu já brinquei aqui há pouco tempo, e vou fazer essa brincadeira com muita tranquilidade, porque no Brasil, como tudo é possível, a gente corre o risco de 1º de janeiro ver Temer passando faixa para Fernando Collor. Já imaginou? Olha! Olha! Você acorda aquela ressaca de 1º de janeiro, tomou aquela cidra Cerezé, não muito gelada, comeu aquela maionese da tia Clotilde, que ficou fora da geladeira na tarde do dia 31.
frito, uns atum meio suspeito, aí você teve aqueles pesadelos, e é maionese com cidra cerezé, e aquela coisa toda, e aqueles pêssego em calda, que também já estava ali desde o Natal. O pessoal fez pêssego em calda para fingir a calda, colocaram uns chantilly ali no negócio, misturaram com creme de leite. Você acorda mal, com a sensação de que o mundo está acabando. Você olha para a televisão e vê Temer passando a faixa para Fernando Collor. Você fala, meu Deus, tia Clotilde, para quê? Para que fazer isso? Essa maionese não tinha só atum. Essa maionese foi fabricada em Breaking Bad, não é possível. Você fica louco com aquilo. A perspectiva é complicada. E o maior problema é que nós vivemos num país em que tudo isso acontece, e nós não podemos esquecer de um pequeno detalhe nesse país que tudo acontece: 40 milhões de crentes. E nós precisamos partir do pressuposto que um país com 40 milhões de crentes deveria ser diferente. Um outro pré-candidato a um cargo que eu não vou falar, falou assim: nós precisamos pensar seriamente em aumentar a bancada evangélica no Congresso. Pelo amor de Deus, pelo amor que o Senhor nos livre, em nome de Jesus, do aumento da bancada evangélica no Congresso, se for para trabalhar do jeito que esse pessoal está trabalhando. Porque senão a gente vai passar os próximos anos tentando explicar as porcarias que esse pessoal vai fazer em nome de Deus. É igual quando um pastor aí famosinho, desses topzinho, foi fazer um programa de televisão um domingo à noite lá de uma entrevistadora. Ele fica 1 hora, num horário nobre na televisão, conversando com uma entrevistadora, e ele consegue, em 1 hora de entrevista com o pastor, não falar a palavra de Jesus nenhuma vez. Nenhuma! É um pastor famoso, seguido por um monte de gente em nosso país, que vai num programa de TV no horário nobre e não fala a palavra Jesus nenhuma vez. Num país em que a gente ouve mensagens e mais mensagens sendo pregadas, e a cruz não é citada nenhuma vez. O sacrifício de Jesus não é citado nenhuma vez. 40 milhões de pessoas vivendo uma fé praticamente paralisante e parasitante num país como o nosso. Ao mesmo tempo, o texto de Provérbios diz: quando os justos prosperam, se eles fazem isso, a cidade exulta. Mas a cidade não está exultando e o nosso país não está exultando. E é verdade, uma das coisas mais terríveis não é quando os maus se manifestam, mas é quando os bons se calam. E nós vemos isso aos montes acontecendo na igreja. Cadê os atos de justiça? Cadê a aproximação da igreja com os desfavorecidos? Nós podemos então influenciar a sociedade de várias maneiras. Primeiro, eu queria dizer isso com muito cuidado, com a volta da oração e leitura como um momento em que falamos e ouvimos o que Deus tem para nós. Ou seja, a volta da crença de um Deus ativo. Alguns aqui são velhos de igreja como eu. Eu tenho 40 anos. 40 anos que eu sou evangélico. E vou usar a palavra evangélico com muita tranquilidade, porque talvez a gente precise recuperar o termo. 40 anos que eu sou evangélico. Eu me lembro, eu não sei se você se lembra, você que tem mais tempo de caminhada, de uma época em que a gente orava, esperando mesmo falar com Deus. Orava mesmo. E às vezes era uma época que a gente não esperava, não aguentava esperar o momento em que a gente separava um tempo para orar. Orar para nós era importante. E a gente se emocionava orando. A gente orava. E não apenas isso. Nós tínhamos um desejo de ouvir Deus falando com a gente. A gente lia a Bíblia. E lia a Bíblia e sentia Deus falando com a gente. Eu me lembro de várias vezes ir para os cultos, pensando assim: o que será que Deus vai falar comigo hoje? E eu lembro que eu esperava assim: que promessas Deus vai trazer para a minha vida? Não, muitas vezes a gente ia assim imaginando: será que hoje vem pancada? Será que hoje Deus vai tratar algum ponto fundamental da minha vida? A gente ia nessa expectativa, a gente orava: Deus fala com a gente. Quantas vezes
pensando assim: será que vai ser legal a música? Será que a mensagem vai ser legal? O que será que vai rolar hoje? Para onde a gente vai depois do culto? Não! A expectativa maior era: o que Deus vai falar comigo? Enquanto nós como igreja não recuperarmos a oração e a leitura da palavra como um momento em que nós falamos para Deus, consagramos a vida a Deus e recebemos resposta da parte de Deus, nós não faremos nenhuma mudança em nosso país, porque nós continuaremos sendo cristãos que vão usufruir da fé e da caminhada cristã, parasitas. Nós precisamos recuperar aquele momento em que a gente abre a Bíblia com expectativa, e que é um momento bom. Brincando do lance da série, que é uma coisa que acontece com muita gente. Eu assisto séries, vocês podem notar isso. A gente vai assistir série, a gente fala assim: coloca aí, vai, é um momento para, vamos ver o que vai acontecer, aí a gente vai para a Bíblia. Porque, claro, o nosso coração demanda as expectativas. Então, em primeiro lugar, nenhuma mudança vai acontecer em nosso país e na justiça social do nosso país enquanto nós, cristãos, não deixarmos de sermos apenas religiosos que comparecem ao encontro dominical e passarmos a ter uma vida pessoal com Deus que extrapole os limites da mediocridade evangélica reinante. Em segundo lugar, isso só vai acontecer com a ação individual de cada cristão onde Deus o colocou. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes quando a gente diz assim: você tem que servir a Deus, aí a pessoa pensa assim: puxa, acho que eu tenho que ser missionário então, porque servir a Deus, eu não tenho chamado para ser pastor, mas então acho que eu vou fazer missões na África, no Oriente Médio. Deixa eu dizer uma coisa: alguns cristãos, graças a Deus, têm chamado transcultural. Tem um chamado específico para pregar o Evangelho em outros países e outras culturas. Mas uma grande parte de cristãos não tem esse chamado, o que não tira deles a responsabilidade de fazer missão aonde Deus os colocou. O que significa dizer que se você trabalha num banco, o banco onde você trabalha é o seu local de missão, e você é um missionário de uma agência bancária. Se você trabalha num supermercado, você é um missionário de supermercado. Se você trabalha numa imobiliária, você é um missionário de imobiliária, e por aí vai. Se você é um médico, o seu hospital e o consultório é o seu campo missionário. E uma igreja só vai conseguir agir de maneira efetiva quando os seus membros tiverem a consciência de que o lugar onde você está é o lugar em que Deus colocou você para que você o sirva de maneira efetiva. E em terceiro lugar, com a instituição se movendo através da mobilidade dos membros. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, eu quero deixar isso muito claro, as pessoas dizem assim: o ajuntamento não faz tal coisa? Não. O ajuntamento não tem capacidade de fazer absolutamente nada. Porque o ajuntamento, se você for pensar o ajuntamento enquanto instituição é apenas um CNPJ. Qual é a capacidade que o ajuntamento tem? A capacidade de aglutinar pessoas debaixo de um teto institucional, e essas pessoas vão servir umas às outras com os seus dons e talentos. A Bíblia diz que o pastor equipa os membros, ensina, e os membros fazem aquilo que foram ensinados a fazer. E no final, todos estão exercendo os seus dons e talentos. E na Bíblia, inclusive, a gente tem exemplos claros disso. Lembra do povo de Israel no deserto? A Bíblia diz assim: que o povo de Israel estava no deserto, saindo do Egito e indo para a terra prometida. Deus, no meio daquela coisa toda, falou assim: olha, quando vocês pararem em um determinado lugar, vocês vão fazer uma tenda, e a tenda é o local da adoração. Então eles adoravam a Deus, Deus ali falava com eles, e por aí vai. Então eles pegavam os utensílios da tenda, tudo que colocavam no ombro, caminhava, aí Deus falava assim: parou, acampa aí. Eles montavam a tenda, acampavam, e a tenda era usada como centro de adoração. Aí de repente Deus falava assim: pessoal, hora de caminhar, vamos embora. Às vezes era de um dia para o outro, às vezes demorava meses. Aí Deus fala assim: opa pessoal, vamos embora. Se fosse num tempo como o nosso, em que as pessoas tentam valorizar o poder da instituição
instituição, eles iriam dizer assim: não, Deus, Senhor, desculpa, nós não vamos sair daqui. Sabe por quê? Porque a tenda está aqui. A tenda está aqui, a tenda foi plantada pelos nossos pais, a tenda tem um valor sentimental para a gente, então é aqui que a gente vai ficar. Não era isso que eles faziam. Se o povo se move, o que o povo faz quando se move? Põe tenda no lombo e vai embora. Porque o povo é maior que a tenda. E a tenda existe para servir o povo. Assim como Jesus, depois de um tempo, teve que explicar que o sábado servia o ser humano, não o ser humano o sábado. Mas a tendência que nós temos de mudar as coisas e inverter o processo é absurda. Então, se você, como membro de uma igreja, esperar a igreja se mover para você servir, você vai ter uma dificuldade enorme para servir, porque a instituição se movendo é lenta, mas pessoas se movendo dentro da instituição conseguem resolver em minutos o que uma instituição pode demorar anos. Quer ver só? Imagine que você chega e fala assim: olha, eu tenho uma cesta básica para aqui, eu gostaria de doar uma cesta básica, é uma cesta básica X, que gostaria que chegasse até Y. Então você entrega para a instituição fazer o trabalho. O que a instituição vai fazer? Ela vai receber aquilo, alguém responsável vai receber aquilo, vai elaborar um documento, um memorando daquela cesta básica, entrou no dia tal, na hora tal, e aí então nós vamos fazer uma reunião para definir qual o rumo daquela cesta básica, para que depois ninguém possa acusar a instituição de uso indevido, de desvio da cesta básica. O que significa dizer que uma cesta básica X que entrou para a família Y, que poderia ser alimentada em 10 minutos, talvez chegue para a família Y, se a instituição for a responsável pelo movimento, uns 15 dias. No exato momento em que aquela família já morreu de fome, já não precisa mais. Agora, quando as pessoas se movem dentro da instituição, você vai fazer parte de uma igreja e que você conhece alguém que trabalha nessa área, você vai ligar para essa pessoa e falar assim: viu, eu tenho uma cesta básica, conhece alguém que está precisando? E essa pessoa vai falar: conheço, como é que a gente faz? Dá 10 minutos que eu passo aí. 10 minutos ela passa aí, 10 minutos ela está na casa Y, e o que demoraria 15 dias para a instituição fazer, os membros da mesma instituição e aglutinados naquela instituição resolvem em 20 minutos. No entanto, para complicar as coisas, o que nós fazemos? Esperamos a instituição fazer. E quando ela não faz, a gente sai vomitando na instituição, dizendo que a instituição não fez nada. Mas espera aí, como é que a gente consegue conversar com o ajuntamento? A gente não conversa com o ajuntamento. Nós, como igreja, nos servimos, nos amamos e somos convidados a nos mover em direção aos menos favorecidos. O problema é que a gente complica esse negócio. Há um outro problema que eu gostaria de dizer com relação a isso. Quando fulano liga para ciclano e resolve um problema em 20 minutos, tem uma coisa que não vai acontecer: foto de desfavorecido para justificar ministério. Porque aí as coisas vão acontecer e a família que recebeu não vai virar peça de marketing da igreja e da instituição que deu. Isso é um problema, porque uma das coisas que a instituição mais precisa é tentar justificar a sua própria existência quando ela não tem noção da missão. Quando ela tem noção da missão, ela existe para a glória de Jesus e ponto final. Quando ela não tem, ela precisa ficar justificando. Você já notou que os pré-candidatos já começaram a tirar foto com o pobre? Você já notou isso? Tem um pré-candidato aí que essa semana já foi comer em bandejão. Eu não vou dizer quem é. Vocês viram muito chuchu. Aí, não estou falando nada aqui em Brasil, para dizer isso. E a gente fica indignado porque falando assim: olha lá, começou. É candidato. O que os candidatos vão comer agora até outubro? É bandejão, é pastel na feira, é pingado em balcão de padaria, com pãozinho na chapa e todas essas coisas aí. E depois eles vão tomar café da manhã de R$300 por pessoa todos os anos que eles tiverem lá. Minha crise é que tem igreja que faz isso sempre. Por favor, meu irmão, minha irmã,
que nós tenhamos agindo e fazendo ação social. Isso é bíblico. Mas quando você for abençoar alguém que sofre, que tem fome, que tem sede, que não tem casa, que não tem nada, por favor, deixe uma coisa em casa: o seu desejo de selfie e foto para marketing eclesiástico. Porque o tal Jesus, quando foi dizer aos seus seguidores como é que eles deveriam fazer isso, ele disse: e que nem a sua mão esquerda saiba o que está fazendo na direita, muito menos os seus seguidores de rede social. É fantástico quando, como líderes da igreja, a gente fica descobrindo depois de gente que se ajudou, e você descobre muito tempo depois, e você descobre que ajudaram porque amaram, não a propaganda da ajuda, mas o alvo da ajuda. Veja que tudo isso tem a ver com o espírito, e compreender que, mas espera aí, se eu não tirar uma selfie e não postar essa foto, quem me reconhece? Aquele mesmo que diz: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto vai recompensar você. A nossa recompensa é Deus, e isso basta. E se não basta o nosso cristianismo. Para cristãos, Deus é suficiente e basta. Sabe por que a gente faz isso? Eu quero terminar dizendo mais uma vez: porque Deus sabe, ama e está cuidando de todas as coisas, e nós podemos descansar. Nós descansamos no Senhor porque Ele tem cuidado de nós e Ele nos ama. Que toda a glória seja dada, então, única e exclusivamente a Ele, somente a Ele. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nós queremos pedir, que o Senhor nos mova de verdade a obediência para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe para uma vida centrada em Cristo, em que nós fazemos as coisas para a glória do Senhor, para que sempre o nome do Senhor cresça e nós não. Que o nosso crescimento seja em direção à obediência, não à fama, para a glória de Jesus e em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Pai. Amém. Quero terminar. Se você ouviu essa mensagem até agora, Deus abençoe a sua vida, e Deus te dê coragem de uma vida cristã autêntica. Compartilhe essa mensagem com outros, se ela abençoou você. Você pode deixar aqui embaixo o seu like, o seu compartilhamento. Nós queremos abençoar a sua vida. Deus o abençoe em nome de Jesus.